Bom dia a todos. Eu queria, antes da gente começar, a gente prestar uma homenagem, que nessa última quinta-feira foi o aniversário da Eridiana. Não foi? Foi quando? Mas foi próximo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos. Você merece, meu amor. Aí, ó, tipo, bem mocinha, ó. Não é todo dia que a gente faz 25 anos. Sem dúvida, sem dúvida, ó, bem mocinha entrando aqui. Eu tinha que fazer essa homenagem, cara. Heridiana, você faz parte desse projeto de uma maneira muito emblemática. Obrigado por tudo. Vamos recomeçar, né? Vamos recomeçar. Bom dia de novo. Eu queria que o pessoal entendesse que hoje eu estou em um horário meio diferente, né? É porque eu disse ao Fábio que eu tenho hoje um compromisso e pedi essa gentileza para a gente começar esse dia. Queria parabenizar todo mundo quando a Eridiana chegou e disse: quem vai fazer o simulado? Poxa, as mãos, os braços se levantaram em massa, isso é muito importante. Não existe segredo. O segredo é estudar e treinar. Tem que treinar. Não dá para imaginar que vocês vão pegar a prova no dia e saber fazer tudo no dia. Tem que treinar. E é claro, com esse treinamento vocês vão estar mais seguros e isso vai manter vocês sempre empolgados, tá? Então, eu quero que vocês tenham amanhã um simulado maravilhoso, tá? Não tive aqui em outra oportunidade para lhe desejar o primeiro dia de prova, mas espero que tenha sido ótimo também, tá certo? Um abraço a todos dos outros municípios aí, um abraço à equipe e vamos começar, né? Hoje nós temos um assunto tipicamente interessante. Algumas pessoas adoram esse assunto, por mais que ele seja extremamente assim delicado, sensível até mesmo, que nós vamos falar sobre as guerras mundiais. A gente tem que conversar sobre esse assunto de uma maneira muito organizada, de uma maneira muito didática. E, é claro, eu queria, mais uma vez, lhe disponibilizar as condições de você conseguir o meu material, tá bem? Mais uma vez, tá certo? Sempre lembrando que eu tenho um compromisso muito grande de lhe mandar esse material. E caso você venha me pedir esse material, pode também pedir os outros, né, os anteriores, caso você queira também tê-los, tá certo? É tudo guardadinho, tá tudo num arquivo, que nós estamos chegando, portanto, no nosso 5º módulo, então você pode também me pedir os 4 anteriores, tá? Mais uma vez, é aquela situação de eu lhe mostrar que nós já estamos bem aqui, nessa idade contemporânea, e hoje nós vamos conversar sobre essa parte ligada o período entre guerras, a questão exatamente das guerras mundiais. Nós chegaremos até exatamente a Segunda Guerra Mundial. Queria até mesmo colocar algumas coisas aqui. Hoje nós vamos falar sobre pelo menos 3 efemérides. 3 assuntos que têm uma grande possibilidade de cair na prova. Se você quiser, já pode até anotar. E caso você não saiba o que é uma efeméride, é uma data que se comemora naquele determinado ano. Nós temos 3. Nós temos os 100 anos do Tratado de Versalhes. Nós temos os 90 anos da quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que foi em 29. E nós temos os 80 anos da Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, temos os 100 anos do Tratado de Versalhes. Nós temos os 90 anos da quebra da Bolsa de Valores, que foi em 29, e nós temos os 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos, espero, falar de todos esses eventos hoje,
Nós vamos conversar sobre esses eventos hoje. E aí a gente explica a importância deles e a possibilidade deles caírem em prova, tá certo? Então vamos conversar? Vamos conversar? Para conversar, eu vou passar assim, um bom tempo ainda nesse slide, tá? Porque a conversa que eu vou ter com você vai ser exatamente de construção desse fato. Como é que esse fato aconteceu, né? Poxa, a gente já conversou sobre tanta coisa, a gente já conversou sobre grandes impérios que caíram, religiosidades, elementos culturais. Poxa, a gente já conversou sobre tanta coisa, ainda tem tanta coisa nova para conversar. Na verdade, as novidades que nós vamos falar aqui, elas vão se conectar. Olha de que jeito. Você se lembra que a gente conversou, olha que eu vou dar uma volta muito grande. Na Idade Média, do processo feudal, que era descentralizado, porque cada feudo tinha o seu senhor feudal. Quando chegamos na Idade Moderna, isso já tinha acabado. Não imediatamente, mas já tinha acabado, que é exatamente o processo da centralização. Começou uma centralização na figura do rei, e que esse rei acabou virando absoluto. Era o absolutismo. Isso era a Idade Moderna. Só que esse absolutismo, extremamente poderoso, teve um inimigo com o passar do tempo, que foi exatamente a classe burguesa. O absolutismo do rei desenvolveu uma política econômica chamada de mercantilismo, que fazia a burguesia perder dinheiro. O Estado era muito intervencionista. O Estado mandava em tudo. O Estado mandando em tudo, a burguesia perde, principalmente porque a burguesia paga imposto. Tanto que hoje em dia, fazendo uma consideração atual, quando a pessoa diz assim, eu quero acabar com o Estado, eu quero o fim do Estado, o Estado tem que acabar. Na cabeça de muitas pessoas, quando pronuncia uma frase dessa, ele fica pensando, se o Estado acabar, eu deixo de pagar imposto. Porque ele quer se ver livre do imposto. É isso que ele quer. Então, era esse o problema. Era esse o problema. A burguesia queria diminuir a intervenção do Estado para pagar menos impostos. Por isso vai ser inaugurada uma política liberalista. E essa política liberalista era encabeçada principalmente por um evento histórico chamado de Revolução Industrial. Como a Revolução Industrial é importante, né? A Revolução Industrial vai estar na sua prova, vai estar nesse seu simulado agora, né? Se não já teve alguma coisa, pelo menos, muito parecida, muito próxima a isso, e vai estar na sua prova do Enem. Falar sobre a Revolução Industrial já virou meio lei. E aí, você tem que saber na Revolução Industrial as fases que ela vai se desenvolver. Então vamos a ela. Ó. Eu tenho uma primeira fase, que é do século XVIII, onde tudo começou, onde a máquina era a vapor. Essa máquina a vapor, ela tinha como combustível o carvão. Na verdade, a mudança das fases da Revolução Industrial, elas dependem diretamente de quê? Da mudança da máquina. Se a máquina está mudando, se a tecnologia está mudando, a Revolução Industrial está mudando. Peraí, ainda, então a máquina está mudando até hoje. Pois é, a Revolução Industrial continua até hoje. Só que nós não temos didaticamente uma fase para apresentar esse processo hoje em dia. Estamos o quê? Na fase 3, na fase 4, na fase 10? Não vamos querer contabilizar. Didaticamente só tem 3. Didaticamente, para a sua prova, só vamos ter 3. Então, vamos falar das 3. Primeira fase é a fase da máquina a vapor. Combustível, carvão. Fase 2, a máquina tem eletricidade e petróleo. Isso já é século XIX. É a máquina diferente. E a fase 3 já vai ser século XX, onde nós vamos chegar, inclusive, na energia nuclear. Você notou uma coisa? Ó, eu já passei um encontro passado da fase 1. Falei da Revolução Industrial, principalmente quando eu tocava no assunto iluminismo. A Revolução Industrial é uma decorrência do iluminismo. A Revolução Industrial é um processo liberalista, porque a Revolução Industrial não precisa do Estado. Se eu não preciso do Estado, eu quebro o Estado. Se eu vou combater esse Estado, eu sou iluminista. Essa era a ideia. Então, o processo da Revolução Industrial, no século XVIII, no século das luzes, é um procedimento realmente que vai compor esse período. Só que agora, vamos chegar ao assunto de hoje, eu agora estou no século XIX. Olha só o que aconteceu. E vamos começar a sentir na pele isso para entender melhor a matéria. Ó, século XIX aconteceu, século XIX começou a surgir uma segunda revolução industrial e ela tem uma característica.
Antes, a Revolução Industrial só estava acontecendo em um país. Antes, a industrialização só acontecia em um país. E esse país era a Inglaterra. Agora, a França tinha indústria. Alguns outros países, como a Prússia, tinham indústria. A Bélgica tinha indústria. A Europa começou a se industrializar. Depois de um certo tempo, os Estados Unidos começou a se industrializar. Até ao final do século XIX, até o Japão começou a se industrializar. Você notou uma coisa? A segunda revolução industrial, ela não é só a mudança da máquina, é a propagação dela. A tecnologia começou a se ampliar, se desenvolver, passar por outros lugares. Aí vamos sentir na pele isso aqui, vamos lá. Eu tenho uma indústria. O que é que eu preciso para ela funcionar? Vamos lá, vê se você concorda comigo. A primeira coisa que eu preciso para ela funcionar vai ser uma fonte de matéria-prima. Você pode dizer assim, é um investimento. Tá, tranquilo, também. Vamos ao que interessa para eu chegar na matéria. Primeiro eu preciso de matéria-prima. Então, uma das primeiras coisas que uma indústria vai precisar é de mercado produtor. Eu preciso de uma fonte de matéria-prima. Então, eu preciso de um mercado produtor, certo? Segunda coisa que eu vou precisar. Você concorda comigo que essa indústria ela vai transformar uma matéria, ela vai transformar alguma coisa para conseguir criar um produto, para conseguir vender? Eu sou dono da indústria, eu não produzo alguma coisa para eu comprar. Eu produzo alguma coisa para eu vender. Então, a segunda coisa que eu vou precisar, impreterivelmente, é de um mercado consumidor. Você notou isso? Ó? Olha só. Se eu tenho uma indústria, eu preciso de, no mínimo, duas coisas para ela. Mercado produtor, que é a matéria-prima, e mercado consumidor, que é exatamente a pessoa para adquirir isso. E não importa qual é a indústria. Pense numa indústria. Pensou? Pense numa indústria. Pensou? Vamos lá. Você pensou numa indústria automobilística. Ótimo. Uma indústria têxtil. Ótimo. Uma indústria farmacêutica. Ótimo. Uma indústria alimentícia. Ótimo. Pense em um lugar para essa sua indústria que você pensou. Pensou? Pensei no Brasil. Pensei na China. Estados Unidos. Pensou no Canadá. Pensou em algum lugar? Ótimo. Você notou? Ela sempre vai precisar da mesma coisa. Não importa que indústria seja, não importa onde ela seja, ela sempre vai precisar de matéria-prima e sempre vai precisar vender o produto. Então, ela sempre vai precisar de mercado produtor e de mercado consumidor. Por quanto tempo, hein? Por quanto tempo ela vai precisar desses mercados? Aí você vai responder assim, pelo tempo que ela quiser existir. Então, se a indústria só quer existir 1 ano, ela precisa por 1 ano. Ela quer durar 2 anos, ela vai precisar de 2 anos. Se ela quer durar para sempre, ela quer mercados para sempre. Então, olha onde que eu quero chegar. Com a segunda revolução industrial no século XIX, porque ela vai se destacar no século XIX, a indústria vai se propagar. Com a propagação, muitos lugares têm indústria. Com muitos lugares com a indústria, essa indústria precisa de mercados. E ela vai ter que ir atrás desses mercados. Com isso, ela vai formar um verdadeiro império. Uma dominação de várias terras para formar um verdadeiro império. Por que ela precisa desse império? Porque ela precisa de mercados. Os mercados são esses impérios. Então, eu tenho uma indústria, eu preciso de mercado, eu preciso ir atrás dele. Eu tenho uma indústria, eu preciso de mercado, eu tenho que ir atrás dele. É assim que esse cara vai pensar. É assim que essa empresa vai pensar. Então, se é uma empresa, ela vai praticar um imperialismo. Ela vai atrás de um império. Ela vai atrás de terras para conseguir com isso conquistar, para sugar deles. Eu quero uma fonte de matéria-prima. Eu quero vender esse produto. Eu quero dominar o Brasil. Que tem o quê? O que é que o Brasil tem? O Brasil tem açúcar, o Brasil tem café, o Brasil tem algodão? Ótimo. E agora eu vou vender o que para ele? Tecidos, combustíveis, carros, tecnologia. É assim que os países, com essa tecnologia, começam a fazer. Eles começam, portanto, a fazer essa alta produtividade. Tá, professor, então vamos lá. No século XIX, aconteceu a segunda revolução industrial, ela se propagou por alguns lugares como a Europa, Estados Unidos e Japão. E agora, se eu tenho uma indústria, eu tenho a necessidade de mercados produtor e consumidor, e para manter essa indústria funcionando, eu preciso desses mercados durante muito tempo, e aí, ao dominar mercados, ao procurar mercados, eu pratico uma política chamada de imperialismo. Então, o que é o imperialismo? É uma política de busca de mercados. Eu estou procurando o mercado, eu achei o mercado, eu domino o mercado. Esse mercado é meu, ele vai virar uma nova colônia.
Então, o imperialismo vai desenvolver no século XIX uma política chamada de neocolonialismo. Imperialismo e neocolonialismo não são a mesma coisa. São parecidos. Uma coisa decorre da outra. Uma coisa vem da outra. Então, se eu busco mercados e domino o mercado, quando eu busco o mercado, eu faço imperialismo. Quando eu domino o mercado, eu faço neocolonialismo. Vamos mais uma vez o que interessa. Eu sou um país industrial, eu procuro mercados, eu consegui o mercado. Mas um outro país industrial também está procurando mercado e quer um mercado também. O que é que vai começar a acontecer? Uma coisa que aluno pré-universitário sabe muito bem o que é que vai começar a acontecer. Porque vocês entendem disso muito melhor do que todo mundo. Vai começar uma concorrência. Uma concorrência. Ei, eu quero esse mercado. Qual é esse mercado? O Brasil. Ah, eu quero o Brasil também. Sabe por quê? Porque o Brasil tem muita riqueza. O Brasil tem muita fonte de matéria-prima. E o Brasil também tem muita população. Então eu quero esse país para mim, para eu conseguir vender o meu produto. É assim que eles pensam. Só que todo mundo começa a pensar isso ao mesmo tempo. Aí começa uma concorrência. E essa concorrência começa a ficar mais intensa, mais radical. E sabe quando essa concorrência começa a ficar mais radical? Ela acaba virando uma guerra. Né? Passei o quê? 10 minutos falando? Para você entender uma coisa. Que guerra é o resultado de um processo principalmente ligado a um processo econômico. Uma guerra pode ser gerada por quê? Por uma questão política. Uma guerra pode ser gerada por quê? Uma questão cultural, uma questão religiosa. Mas, geralmente, uma guerra é uma questão ligada à economia, ao bolso. Pesou no bolso, meu filho, a coisa fica diferente. Pesou no bolso, a coisa fica diferente. Vou fazer aqui uma colocação extremamente terrível, miserável, bizarra, mas infelizmente verdadeira. O que dinheiro já não fez de intriga com amigos, com família? Irmão? Já vi irmão brigar com outro por conta de dinheiro. Já vi irmão se separar por outro por conta de dinheiro. O quê? Relacionamentos, amizade? Pesou no bolso? Já era. Oh, te amo! Tá linda! Zero defeito! Mulher, tu tá me devendo R$50. Ai, vaca, vadia, vagabunda. Ah, Maria, deixa pra lá, mulher, eu sou tua amiga. Mulher, não dá, porque eu tô para pagar o cartão, é a fatura do cartão, tu tá me devendo R$50. E aí, fulano, tu gosta da fulano? Gosto, mas é miserável. É uma bicha miserável, pai. Pedi um dinheiro a ela, que tá me cobrando coisa. Aí azeda. Como diz um popular, azedou a amizade. É claro, quem está cobrando está certo. Quem está errado é quem não está pagando. Mas azedou a amizade, azedou. Por causa do dinheiro, por causa da questão financeira. É isso que vai acontecer. Eu transformei um episódio mundial terrível, quem sabe complexo, em agora uma coisa simples para você entender. O que é que vai acontecer para ser gerada uma guerra mundial? Todo mundo vai atrás da mesma coisa. Por exemplo, todo mundo vai atrás do mesmo território. Uma Inglaterra que parece um animal, um ser épico, até mitológico, dominando tudo. É porque quem sabe a figura que não está com a sua definição tão assim brilhante, maravilhosa, você possa não conseguir ver. Mas cada lugarzinho onde esses tentáculos estão colocando a mão, tem um nome. Canadá, Egito. Deixa eu ver se eu consigo distinguir outro nome aqui. E que esse povo é a Inglaterra. Pessoal, a Inglaterra já chegou a dominar, durante um certo período, principalmente no século XIX, 1/5 do planeta. 1/5 do planeta era inglês, onde estávamos incluídos. Quem aqui na história do Brasil, que deve ter sido explicado brilhantemente aqui em outro momento, não se lembra da vinda da família real? Dom João VI fugiu da fúria de Napoleão Bonaparte. Isso é 1808. Na verdade, ele foge em 1807, chega aqui no Brasil em 1808. Quem ajudou Dom João VI a vir para cá? A Inglaterra. É de graça, é? Ô, Dom João, te amo. Vamos, eu te ajudo. Gosto de tu. Você é meu amor. Vou te ajudar. É assim, é?
Quer dizer que a Inglaterra vai disponibilizar mais de 20 navios de guerra para levar 15 mil pessoas, percorrer o Atlântico, para botar esse pessoal aqui de graça. De graça. É claro que não. Quando Dom João VI... Me arrisquem aí, por favor. Me arrisquem aí, por favor. Quando Dom João VI chega aqui no Brasil, qual a primeira coisa que ele faz? Primeira coisa, medida que ele toma como chefe do Brasil. Qual a primeira coisa que ele faz? A abertura dos portos às nações amigas. Quem era, nesse momento, amigo de Portugal para ele abrir uma porta? A Inglaterra. Quem é que ia se tacar de um lugar da Europa, inclusive invadido por Napoleão, para comercializar com o Brasil? Só a Inglaterra mesmo. Só a Inglaterra mesmo. A Inglaterra tinha ficado chateada. Era um sentimento assim, usando uma gíria atual, eu acho que ainda está usando, um ranço imenso de ter perdido suas 13 colônias. A Inglaterra não tinha um pé na América, agora ela tinha vários, entendeu? Vários, com a vinda da família real. Então a Inglaterra era a potência. Hoje o pessoal fala do Trump, hoje o pessoal fala dos Estados Unidos, hoje o pessoal fala do capitalismo yankee, norte-americano. Meu filho, ninguém vencia a Inglaterra. A Inglaterra era o poder. Ela tinha o controle de tudo. Então todo mundo queria ser a Inglaterra. A França queria ser a Inglaterra, a Bélgica queria ser a Inglaterra, a Alemanha queria ser a Inglaterra. Principalmente a Alemanha queria ser a Inglaterra, porque eu vou lhe contar uma historinha. Olha só a historinha. Durante o século XIX, a Inglaterra foi dominada por uma rainha, a chamada Rainha Vitória. A Rainha Vitória chegou ao poder da Inglaterra com 18 anos. Né? É até agora a regente inglesa que mais demorou no poder. Eu acho que ela chegou aos 66, 67 anos no poder. Por que a Inglaterra é um dos países mais as mulheres governadas? Legal. Pergunta do professor, interessantíssimo. Professor, não é por nada não, mas eu tenho notado sempre na história inglesa mulheres governando. Tem a Elizabeth I, tem a Rainha Vitória, tem, na verdade, a atual rainha da Inglaterra, que é a Elizabeth II. Fábio, se eu lhe disser que isso foi... olha só, na verdade, não é que na Inglaterra muitas mulheres governassem. É porque o destaque de alguns governos foram para elas. O que aconteceu, isso, quem sabe, momento autoestima positiva, né? Momento autoestima positiva. Era mais mostrando a qualidade do que quantidade. Se você pegar uma sequência assim de dinastias inglesas, só tem homem. Você vai estudar, por exemplo, tem um tema de história que você é obrigado a estudar. Vamos lá, Reforma Protestante, certo? Reformador, Lutero. Outro reformador, Calvino. Outro reformador, Henrique VIII. Henrique VIII, certo? O Henrique VIII, ele quando governou, vai passar o seu poder para a sua filha, que é Elizabeth I. Mas depois é toda uma sequência de homens. Você está me entendendo? Vai o Jaime I, o Carlos I, o Oliver Cromwell, Ricardo Cromwell, o Jaime II, o Carlos II. É uma sequência. Então, o que aconteceu foi que, na verdade, não é que a Inglaterra tinha muitas mulheres governando. É porque as mulheres que governaram, elas foram tão bem-sucedidas, elas foram tão marcantes, que elas conseguiram ser melhores do que os homens. Tipo, normal. Entendeu, né? Tipo, regra. Então, é isso, é o destaque. Por exemplo, a Rainha Vitória, como eu estava para falar, a Rainha Vitória governou mais tempo do que todos os outros governantes. Então é muito mais pela... Sabe o que a Rainha Vitória fez, Fábio? Porque essa é a história que eu ia contar. A Rainha Vitória, ela teve mais ou menos uns 8 filhos. Ela pegou cada menino dela e casou com cada herdeiro europeu. Teve um tempo que na Europa, todos os chefes praticamente eram descendência direta da rainha da Inglaterra. Todos. Nesse tempo de Primeira Guerra, tanto que ela é personificada aqui, eu acho que a próxima imagem é exatamente com ela aqui. Opa, desculpe, pessoal. Pronto. Espero que dê certo. Eu apertei demais, desculpe. Então, a Rainha Vitória, ela conseguiu, sem dúvida nenhuma, fazer uma personificação. É melhor, né?
Deixa eu ir aqui, desculpa, pessoal. Vamos lá. Pronto. Eu estou voltando. Isso aqui, pronto. Esta daqui é a personificação da Rainha Vitória, dividindo a China. Todas as guerras que a Rainha Vitória fez no século XIX, ela venceu todas. Todas. Grande amiga de Dom Pedro II, o imperador do Brasil. Praticamente da mesma idade. Dom Pedro era um pouco mais novo do que ela. Tá certo? Um pouco mais novo do que ela. Então se davam bem. E ela foi casando todo mundo. Então no tempo da Primeira Guerra, o Kaiser da Alemanha, que era o Guilherme II. O rei da Inglaterra, que era o Jorge V. Um rei. E o czar da Rússia, que era o Nicolau II, eles eram primos legítimos. Eles eram netos da Rainha Vitória. Fala, professor, e esse pessoal brigou, não foi? Porque parece que a Rússia se juntou com a Inglaterra, mas eles lutaram contra a Alemanha, e eles eram da mesma família e brigaram. Pessoal, olha, desculpa aí qualquer coisa, tá? Inclusive está aí, vai ser passado, né, o vídeo e tudo mais, mas vou dizer aqui uma coisa chata, mas é verdadeira. O bicho difícil é família, é a melhor coisa do mundo. A melhor coisa do mundo é a família. A melhor coisa do mundo é a família. Quando você tem uma família, é a melhor coisa do mundo. Mas é um bicho complicado. Maria, complicado demais, confuso, é uma disputa às vezes, isso brigando com isso, é o irmão que chega pro outro, ei rapaz, tudo bom, como é que tá, caveira? Cadê teu menino? Tá bem, tá estudando? Tá estudando. Pois é, porque o meu passou em primeiro lugar para medicina na NASA. Pois é, mas meu menino gosta de estudar também. Porque tem que estudar. Meu menino estudava 17 horas por dia. O restante, ele trabalhava lá na empresa. Um menino dedicadíssimo. Pois é, mas não, meu menino não gosta de trabalhar, não. Eu gosto de dormir. Eu sempre achei que ele era preguiçoso mesmo, seu menino. Mas os primos se dão bem, né? Muito bem. Graças a Deus. Aí os primos conversando. E aí, primo, como é que vai ser hoje as festas? Festa, rapaz, negócio de festa, eu vivo de estudar, vou ser um homem bem-sucedido, tu que é vagabundo. Mas vamos lá, eu vou te dar uma chance. Papai me deu um carro, quando eu passei para a medicina, eu vou te dar uma carona até o forró, porque eu não ando em forró, isso é coisa de pobre. Né? Né? Às vezes a relação de prima é uma relação difícil, né? Primo com prima é uma relação difícil. Primo com prima é sem vergonhice, né? Né? Então, tem esse lance. Então, é difícil. É difícil. Às vezes, os caras convivem bem em alguns momentos, mas pintou um problema, mesmo sendo família, tem ali uma briga. Então, não vá por isso, não. Os caras eram primos, parentes diretos. O que a Rainha Vitória queria fazer com isso? Dominar a Europa. Ela não estava pensando em amizades familiares. Ela não estava pensando em sentimentos de parentesco. Ela estava pensando em lotear a Europa. 1/5 do planeta era inglês. Sabe o que isso significa? Aí, recorrendo, quem sabe, ao professor de matemática, eu tenho 200 nações no mundo. 1/5 dessas nações são só de domínio inglês. Isso dá o quê? 40? Dá 40, né? 1/5 de 200 dá 40. Imagina, aí as outras nações, as outras 160 nações, eram de onde? Eram de quem? A Inglaterra sempre era mais. Por isso é que um país como a Prússia, que acabou virando a Alemanha, disse, eu tenho que ser uma Inglaterra. Eu tenho que ser uma Inglaterra. O nome disso é ambição. O nome disso é vaidade. Isso desconstrói as pessoas. Em liturgias religiosas, isso é um pecado capital. Imagine você. Mas os caras disseram, eu vou, eu quero, eu posso. E vai atrás desse poder. Mas vamos lá. Como é que ele vai conseguir conquistar um terreno, um poderio econômico, que a Inglaterra levou, quem sabe, 300 anos para construir, se ele se unificou? Porque é o caso da Alemanha, que se unificou em 1870, tão em rápido tempo. Como é que ele vai conseguir fazer isso? Qual o atalho que ele vai percorrer? Ele investe em duas coisas. Um país como a Alemanha, na verdade, os países no século XIX, com essa política imperialista, vão investir em duas coisas. Primeiro, em política nacionalista. É muito bom, né, rapaz? O espírito patriótico de um povo, né? Porque, na verdade, patriotismo e nacionalismo têm suas diferenças, né? O nacionalismo é mais sentimento.
Então ele investe nisso. Existia no século XIX as chamadas políticas PAN. Já ouviu falar? Pan-germanismo, pan-eslavismo, pan-americanismo. Políticas PAN. PAN, para quem não sabe, é um prefixo que quer dizer união. Então existia muito essa ideia. Vamos unir nossas raças para a gente conseguir, sem dúvida nenhuma, uma vitória, uma representação de poder. Então, criou-se esse pan-germanismo dentro da Alemanha, dizendo, nós vamos vencer, nós vamos progredir, nós vamos desenvolver coisas no mundo. Imagine você. A Alemanha colocar isso numa ideia, isso é bonito. Isso é bonito. Num primeiro momento, isso é bonito, né? Ô, pessoal, vamos! O Brasil merece a nossa dedicação, o nosso desenvolvimento. Nós vamos ganhar com isso. Vamos, pelo Brasil. Imagina essa empolgação. Imagine a emoção que se tem, às vezes você assistindo, como aconteceu, quem sabe, recentemente, você possa ter sentido essa emoção, ver um desfile de 7 de setembro, né? O cara desfilando ali naquela marcha, oh, coisa bonita, bacana, né? Aí vem os homens falados, os bichos danados, organizados ali, e dá uns gritos, você às vezes está no meio ali, ele grita, Brasil, acima de tudo! Ixi, Maria, você fica louco, oh, radiacho, que coisa linda, lá em casa, e aí vai, né? Aquele bicho fardado, bacana, né? Porque os militares são todos bonitos, bacana, né? É um espírito nacionalista que nasce. E junto a ele, a segunda coisa, o espírito militarista. Agora a gente ganha na porrada. Um país, para ser poderoso, ele começou a botar na cabeça que ele tinha que ter 2 tipos de indústria. Uma indústria de produção, uma indústria que desenvolva uma tecnologia ótima para ele vender e negociar, e uma indústria de destruição. Ele tem que ter muitas armas para se impor e para intimidar. Hoje, qualquer pessoa ligada à segurança lhe dá essa dica. Qualquer pessoa ligada à segurança, ou que não ser ligada à segurança, lhe dá essa dica. Se infelizmente você for assaltado, não reaja. Por quê? Porque o cara pode estar armado. E se o cara estiver armado, ele está em superioridade, ele está em vantagem a você. O cara pediu alguma coisa, dê. Porque ele pode estar armado. Eu vou reagir, vou bater nele, vou dar os culachos nele, vou rasgar ele. Um abraço, o Homem de Ferro. Um abraço, Hulk. Um abraço, sei lá, Doutor Mistério, sei lá o que é. O que for. Né? Um super-herói, né? O cara é super-herói. Não é isso? Não gosto de bandido. Não quero falar sobre esse assunto, mas vamos lá. Não gosto de bandido. Não gosto de criminoso. Mas ele está com uma vantagem. Ele está armado. Então as nações começaram a pensar dessa maneira. Se eu tiver bem armado, eu com certeza vou estar superior àquele país. Então é exatamente isso que vai acontecer. Esse pessoal desenvolve uma tecnologia poderosa para conseguir produzir alguma coisa e produz armas para conseguir, é claro, inferiorizar os inimigos. É por isso, pessoal, que depois da unificação, se você já escutou falar nisso aí, depois da unificação da Alemanha, vai surgir um período até a Primeira Guerra chamado de paz armada. De 1870 a 1914, existe esse período chamado de paz armada. É um período onde todo mundo está armado até os dentes, mas sem motivo algum para fazer uma guerra. Tipo hoje. Quem aí não possa ter acompanhado os noticiários de um presidente como o Donald Trump dizendo que o Irã tem que ser desarmado. A China não pode ter, vamos dizer, certos acordos aceitos, porque a China também é perigosa. A Coreia do Norte, né? Antigamente, no tempo do presidente George W. Bush, existia, mundialmente sendo falado, uma lista de países que eram chamados os países do eixo do mal. Os Estados Unidos conseguiu criar uma lista de países que ele chamava de eixo do mal, que eram países que poderiam produzir terrorismos, matar pessoas inocentes. Então, eles
podem ter armas, porque os Estados Unidos não nascem de pessoas comuns, eles nascem de pessoas beatificadas. Aí Deus diz: criarás nessa terra sagrada pessoas chamadas de Yankees, estadunidenses, os donos do mundo. Aí nasce um norte-americano. Aí nasceu o norte-americano, good morning, all right, ok. E McDonald's, Coca-Cola. E pode essa pessoa, porque os Estados Unidos não matam uma pessoa porque ele quer e ele é malvado. Os Estados Unidos matam uma pessoa porque ela merece morrer. Você é mau. Você é mau, eu sou mau, porque nasci longe dos Estados Unidos. Eu não sou estadunidense. Então, como eu não sou dos Estados Unidos, eu sou mau, porque eu não nasci com esse sacramento maravilhoso. É por isso que eles se chamam americanos, porque eles são donos da América. Eles são donos de nós. Pô, professor, isso eu não aceito. Pois é. Para manter essa palavra, vamos para números. Se hoje um país quiser fazer guerra com os Estados Unidos, um país como o Brasil, ele tem que fazer uma aliança com mais 148. O que os Estados Unidos gastam de orçamento militar para se proteger, para se armar, é o mesmo que gasta 149 países no mundo. É a maior quantidade de armas nucleares que existe no mundo. Um submarino nuclear brasileiro carrega um míssil nuclear. Um submarino nuclear, a gente só tem um também, mas esse é um detalhe. Mas não é brincadeira não, tá? Foi mal. Era uma tecnologia francesa, não é nem nossa, mas vamos lá. Carrega um míssil nuclear. Os Estados Unidos, nos seus submarinos, eu estou falando de submarino, eles carregam 19. 19. Então o pessoal investiu pesado. Veja quem são os mais ricos do mundo. São todos aqueles que participaram das guerras mundiais. Essa lógica que eu estou lhe estabelecendo é para você não chamar mais isso de coincidência. Coincidência. Não é mais coincidência. Eles investem pesado em armas, sim. Eles estão investindo pesado em armas, sim. Por quê? Para intimidar os outros, para conseguir a fonte econômica dos outros. Então a paz armada é isso, é essa tensão. Essa tensão que acabou se quebrando com um fato histórico. Tá? Eu acho que o pessoal deve saber muito bem disso. Não sabe, eu vou lhe lembrar. Foi assassinado um representante do Império Austro-Húngaro, que hoje é a Áustria. Esse rapaz chamava-se Francisco Ferdinando. A morte desse rapaz acabou sendo utilizada para fazer essa guerra mundial. Às vezes algumas pessoas me fazem essa pergunta: pô, professor, esse Francisco Ferdinando deve ser muito importante, porque ele morreu e começou uma guerra mundial. Aí eu disse assim: não, mas não é bem por isso, tá? Vamos lá. Você concorda comigo que a paz armada é uma tensão? Então todo mundo estava armado até os dentes. Estava só esperando. É igual aquele caso da menina que não gosta de outra, não se sabe por quê. Né? Ali na sala, na boa, tal. Aí chegou a novata. Aí a novata: oi, tudo bom? Beleza? Como é que tá? Oi, tudo bem? Meu primeiro dia hoje, tá? Aí a outra veterana: bicha amostrada, velho, danado, falou com todo mundo, diabo é isso, bicha pra sorrir, esse cabelo dela brilha, né? E ela é maquiada, diabo é isso, não, você é doida. Aí o pessoal começa a dizer: rapaz, essa noveta é ótima, gente boa demais, simpática, ela é blogueira, né? Tô seguindo ela no canal. Aí outro: diabo é isso, a bicha chegou agora, tu tá morrendo de... diabo é não. E você começa a ter aquele ranço, aquela raiva, aquela chateação da menina, sem nem saber o nome dela, ainda não sabe o nome dela. Aí é época de interclasse, é época, os colegas estão tudo doido, né? Esse período é época de interclasse, bateria, sem não ter aula, né? Aí os caras ficam doidos. Menino, nessa festa, a novata pisou no pé da veterana. Aí a outra: diabo, cão, tu não gosta de mim mesmo, não. Eu digo
chegou, tu não gosta de mim. Mulher, desculpa. Desculpa nada, sua safada sem vergonha. Não e não. Por que tanto ódio? Por que tanta vontade de bater na pobre? Diz o outro, né? Por quê? Na verdade, ela já estava remoendo essa raiva. Eu vou pegar você, né? Tipo isso, né? Isso da última vez que eu fiz isso, o microfone falhou. Mas tem apoio, né? Tem apoio aí. Mas vamos lá. Desculpe, foi mal. Tô voltando, né? Já tinha essa vontade. Só precisava de um pisão no pé. O Francisco Ferdinando é o pisão no pé. O Francisco Ferdinando é o pisão no pé. Já existia isso, né? Essa tensão, o pessoal com medo dessa Alemanha. A Alemanha já tinha feito guerra contra a Dinamarca, contra a Áustria, contra a França. A Alemanha fez uma guerra contra a França. Lhe tirou territórios. A França, desde 1870, remoía ódio. Quando você fica sabendo, por exemplo, a razão porque cada país entrou na guerra, a razão da França entrar numa primeira guerra mundial é vingança. É revanchismo. Ela tem raiva da Alemanha. E por ter essa raiva, ela disse, eu entro nessa guerra para acabar com a Alemanha. É por isso que o tratado que finalizou a Primeira Guerra Mundial é assinado na França. Vamos lá, a Inglaterra participa da Primeira Guerra, certo? A Alemanha participa da Primeira Guerra, certo? O Japão participa da Primeira Guerra, certo? O Brasil participa da Primeira Guerra, certo? Então, por que o tratado não é em Tóquio? Porque o tratado não é de Berlim? Porque o tratado não é de Auaba? Vocês conhecem a Auaba? É lá nos Inhamuns, a Auaba. É perto acho que é do Tauá, né? Pronto, o tratado do Tauá fica melhor. Tratado de Iguatu. Pessoal, todos os líderes mundiais no Iguatu para assinar um tratado de fim de guerra. Por que não? Não. Não é falar do Iguatu, não. Eu não sou de lá, mas respeite o Iguatu. Por que não é lá? Porque a França disse, se a gente ganhar a guerra, eu quero ver a Alemanha entrar no meu país derrotada para assinar um tratado e ser humilhada por nós. É a vingança, que é um prato para ser devorado frio. Tem menino que às vezes me pergunta por que essa frase. Eu não entendo essa frase, meu filho. Aí eu chego com uma pessoa dessa e digo assim, é porque você deve só ter comido comida quente, meu filho. Você já comeu comida quente? Aí diz, já. Gostou? Não. Pois é. A comida tem que esfriar, ter uma temperatura melhor para você comer, para você sentir o sabor. A vingança é um prato para ser devorado frio, para você ter prazer. Tu vai morrer. Tá chovendo, vai cair, é uma escada. E aí vai. Certo? A França entra por vingança e a Alemanha está só esperando alguma coisa. Como a Áustria era sua aliada, ao matarem o Francisco Ferdinando, a Alemanha disse, vamos começar uma guerra agora, em respeito ao teu herdeiro. Porque o Francisco Ferdinando nem era imperador. O Francisco Ferdinando não era Kaiser. Você pode matar o herdeiro do trono. Esse cara, com 51 anos, ele não era nada. Ele era um arquiduque, ele não era nada. Mas quando mataram o herdeiro do trono, o pessoal pegou isso como um tipo de estopim. É um estopim. Ou como a gente pode chamar de uma maneira mais formal, é uma causa imediata da guerra. Tá certo? Se o passador me ajuda um pouquinho. Não, mas não tem importância não. Vou passar aqui, não tem importância. Tá? Já vimos isso aqui, né? Essa condição exatamente aqui desse slide, né, que a gente já mostrou durante um certo tempo, também mostra um outro lado da história, né? Que esse outro lado da história é exatamente o domínio africano. E você deve estar reparando, filho, obrigado. E você deve estar reparando, né, as nacionalidades que estão dominando essa região. Por exemplo, né, nesse lado da África, nesse mapa da esquerda aqui da África, né, lá no sul, com a África do Sul, está acontecendo um domínio, tanto holandês como depois um domínio inglês, né? A minoria branca da África do Sul, que gerou todos aqueles processos, até mesmo de racismos, que a gente vai conhecer futuramente com a história do apartheid, tem uma minoria que é de origem holandesa e inglesa.
Tá? É dominação pesada, bicho. É dominação pesada. Então, quando um domina e o outro também quer, aí começa essa guerra. Aí eu estou lhe mostrando exatamente o que temos de alianças militares da Primeira Guerra Mundial. E toda vida que eu explico as alianças militares da Primeira Guerra Mundial, eu explico a você que são alianças, não são amizades. Tá? Por exemplo, a Alemanha vai liderar a chamada Tríplice Aliança. Tá? Às vezes alguns ministros se confundem muito nessas alianças militares, mas às vezes a gente tem algumas dicas para dar, né? Ó, a Tríplice Aliança é da Alemanha. Aliança Alemanha. Eu sou um bom cearense, nascido em Fortaleza. Então eu tenho os meus sotaques. Às vezes a pessoa diz assim para mim: "Oh, deu certo, meu filho? Oh, você é massa. Obrigadão." Tá? Às vezes o cara até pergunta se eu sou daqui da cidade, né? Eu disse, não, sou daqui da cidade. Porque existe um profissionalismo para a gente lidar com o público, que a gente tem que falar as palavras bem corretas, né? E às vezes parece que a gente não tem sotaque, mas tenho muito. Então vamos lá, vamos para o sotaque, né? Tríplice intente, você diz assim? Tríplice intente, né? Mas é para ser intente, porque é e, né? É a vogal e. A, E, I, O, U. Você diz A, E, né? Eu digo E. Você diz E. Eu não digo E, não. Eu digo E, né? Tríplice intente, né? Às vezes a gente não diz isso. Intente, Inglaterra. Essa foi horrível, professor. Pois é. Mas você nunca vai se esquecer. Eu profetizo, né? Entendeu? Aliança Alemanha, intente Inglaterra. O resto se vira, tá? Foi mal. Então vamos lá. Tríplice Aliança era a Alemanha querendo fazer a guerra. A Áustria que teve um motivo. A Áustria teve um motivo. Morreu o arquiduque. E aí vem a Itália. Só contar uma história rápida da Itália. Eu acho que até você deve saber dessa história. A Itália não queria entrar na Primeira Guerra. Ela queria uma neutralidade na Primeira Guerra. Certo? Ela não queria entrar na Primeira Guerra, ela queria uma neutralidade na Primeira Guerra. Mas como ela foi ajudada nos seus processos de unificação pela Alemanha, tipo, ela tinha um rabo preso, ela devia. Então, quando começou a guerra, a Alemanha disse assim, Itália, tu vai entrar do meu lado. Mas a Itália não queria entrar na guerra. Tanto que, sabendo disso, o que a Inglaterra fez? Eu acho que você sabe dessa história. A Inglaterra disse assim, Itália, passa para o meu lado. Você vai para o meu lado. E a Itália mudou de lado porque a Inglaterra ofereceu à Itália, para mudar de lado, territórios. Tanto que a Itália só fica do lado da aliança, da Tríplice Aliança, por 1 ano. A guerra começa em 14, a Itália muda de lado em 15. Certo? Certo? Então, mais uma vez, Tríplice Aliança é Alemanha, Áustria e Itália. Só que a Itália vai mudar de lado. E do lado da Entente tem a Inglaterra, a França e a Rússia. A história da Rússia também é uma história necessária para se contar. Necessária para se contar. A Rússia era um país que estava miserável, era enorme. Olha o tamanho da Rússia. Imenso, imenso, mas pobre. Miserável. Só para você ter uma ideia, desculpe qualquer coisa, tá? Mas vamos lá. Só para você ter uma ideia, o único produto econômico de destaque na Rússia nesse período era a produção de repolho. Eu peço desculpa porque alguém pode gostar, né? Então se sente chateado. Mas não existe cotação na Bolsa de Valores sobre repolho. Hoje a cotação do repolho foi 0,7%. Aí o menino vai aumentar a gasolina. O repolho subiu na Bolsa. Tem isso? Você sabe a cotação do petróleo. Você sabe a cotação do dólar. Informe econômico, a cotação do dólar, do euro, mas não a cotação do repolho, porque ninguém sabe a cotação do repolho. Então, ter num país como produto de destaque o repolho é quase não ter país, né? O país era acabado. A Rússia, para você ter uma ideia, ela vivia no século XIX com aspectos feudais, atrasadíssima, tá? Mas era ostentadora, porque assim, em períodos de crise, tem sempre alguém que está bem, né? Na Rússia, o povo estava mal, o rei não.
claro, tirava do povo, né? Na Rússia, o rei era tão ostentador que ele não era chamado de rei, ele era chamado de czar. Que czar, para quem não sabe, é César em russo. E esse César, para quem não sabe, é o Júlio César romano, que era tão bom governante, tão bom que o nome dele virou título. Eu sou poderoso, eu sou o melhor, eu sou um César. É assim que diziam os reis na Rússia. Então, César em russo é czar. Nesse tempo, o czar era o Nicolau II. Ele estava com muitos problemas mesmo. Era muita miséria, já tinha muitas revoltas que estavam acontecendo, guerras que ele havia perdido. Rapaz, a Rússia, em 1905, perdeu uma guerra para o Japão. Estava muito mal financeiramente. Aí veio a guerra. O rei da Inglaterra era primo do czar da Rússia. O Jorge V foi conversar com o Nicolau II. Nicolau, rapaz, vamos fazer uma coisa, entra na guerra comigo. Eu entrar na guerra? Entra na guerra comigo. Sabe por que tem um país grande, né? Muita população, vai ser bom para mim. Certo, o que é que eu vou ganhar com isso? Se tu entrar na guerra, eu acabo, eu liquido, eu zero toda a tua dívida externa. Na hora. Como diz o ditado da vovó, pimenta nos olhos dos outros é refresco. É com o outro, é comigo, né? Vou botar o povo para a luta. Então ele ia matar 2 coelhos com a mesma cajadada. Primeiro, ia entrar na guerra para pagar as contas. E segundo, ia botar um excedente populacional que lhe odiava para morrer. Porque na Rússia, Deus lhe contar uma outra história. Na Rússia, tinha soldado que ia para a guerra sem armamento, para morrer mais fácil, para morrer mais rápido. Professor, e a Inglaterra usava esse soldado para quê? Geralmente os soldados russos eram usados para gastar a munição do inimigo. Era colocado na linha de frente para gastar a munição do inimigo. Para depois vir um exército preparado e armado para atacar eles. Ninguém fez nada, fizeram. Em 1917 é feita a Revolução Russa. E o czar morre. É o menino, né? É uma brincadeira. Né? Mas é aí. Tanto que aquela história da Anastácia, alguém assistiu o filme da Anastácia? Alguém assistiu o filme da Anastácia? Assistiu? Mentiroso, viu? É mentiroso. Só acabou com a minha infância, faz tempo. Tem algumas pessoas aqui que desde a primeira aula já tiveram a infância retalhada por mim, por conta dessas histórias que eu conto. A Anastácia morreu com o seu pai em tempos da Revolução. Mas ela não tinha fugido, se misturado com o povo. Não, ela morreu. E aquilo ali o que é? Disney. A Disney. É a Disney. Mentira da Disney. Vai assistir o filme hoje de novo? Viu? Momento relax. Hoje você vai assistir Anastácia. Sabe quando é que acontece a Revolução Russa? No filme, em 16. Como? Você é em 17. Tu nasceu em que ano? 2000? Vamos lá, 2000. Nasceu em 2000, tu. 2001, 2003? Então não foi em 99, pô. Como é que é a Revolução Russa? De 17 a em 16. Como é que é isso? Não sei. Né? O filme é mentiroso. A Anastácia morre. Naquele tempo. Mas ela morre menina? Sim. Pequena? Sim. Vou chorar. Tá, um abraço. Acho que é melhor sair, né? Mas você volta. O pessoal faz uma revolução para tirar o país da guerra. O pessoal faz uma revolução para tirar o país da guerra, porque não aguenta mais. Ele sabe que a intenção do czar é matar todo mundo para ele ter um governo melhor. Ele vai acabar com uma conta e ele vai acabar com uma parte da população que não lhe quer mais como imperador, como rei. E aí a revolução é articulada por um partido político chamado de bolcheviques. Bolchevique vem de bolshevik, que em russo quer dizer a maioria. Então a maioria tomou o poder e ficou como chefe, dirigente, um proclamador da República chamado de Vladimir Lenin. E aí começará a história do primeiro país socialista do mundo. É por isso que ele vai ganhar um outro nome, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Porque soviético, russo, quer dizer trabalhadores. Oi, filho. É mesmo? Eu vou vestir. Me dá um tempo. É G? Ai, vai, entra. Vixe. Vamos aqui, peraí, calma. Tanto. Isso é impossível.
É porque é massa. Eu fiz esse pedido a ela e vou vestir com o maior orgulho. É a blusa de vocês. É. Sem dúvida, né? Mas vou vestir por cima dessa, tá? Porque deve ter menores. E sem dúvida, não vou fazer isso contra vocês, tá? Não é. Você não imagina como a coisa é trash aqui. Mas vamos lá. É claro, né? Não, eu envelheci bem aqui. O resto tá horrível. Como dizia minha avó, tá comido da lagarta. Você lembra dessa expressão? Comido da lagarta? Uma expressão feia, né? Mas vamos lá. Tá chegando, tá chegando. Então, meninos, só beber uma água, um instante. Então, eu não tenho na Primeira Guerra amizades. Eu tenho aliados. Professor, me mate por favor, me mate uma dúvida. Tríplice aliança, tá? Tríplice intente. Intente é o quê? Intende vem de entendimento. É aliança também, do mesmo jeito. Que é a aliança que vence. Que é a aliança que vence. A Alemanha é derrotada. Vamos lá. A Alemanha é derrotada, tá? E vai acontecer, para essa derrota oficializar-se, a assinatura do chamado Tratado de Versalhes. Que eu rapidamente coloquei aqui a ideia que esse tratado foi assinado na França, porque para a França ter sua vingança concluída. Tudo bem? Por sinal, só uma curiosidade, besteira, mas eu acho que pode ser interessante para alguns. O Kaiser da Alemanha nesse período era um cara chamado de Guilherme II. E o Guilherme II era neto do Guilherme I, o cara que havia feito uma guerra contra a França e lhe humilhado, lhe atacado, lhe tirado territórios. Então, para os franceses, existia um prazer a mais. Além de ter humilhado a Alemanha, humilhava um parente direto daquele cara. Certo? Tinha esse detalhe. Você está me entendendo? Tinha esse detalhe. Então, vamos lá. Assinado o Tratado de Versalhes, a guerra acabou. E, ao mesmo tempo, não. O Tratado de Versalhes é assim, ó. Deixa eu explicar o Tratado de Versalhes de uma maneira muito simples. O Tratado de Versalhes é assim. A Alemanha é culpada de tudo. A Alemanha tem que pagar as indenizações. A Alemanha tem que entregar suas terras. A Alemanha tem que ter limite de exército. A Alemanha tem que entregar seus submarinos. A Alemanha. Você notou o que aconteceu no Tratado de Versalhes? Ele é um tratado que responsabilizou a Alemanha por tudo e, por conta disso, ela vai sofrer demais. Só para você entender esse sofrimento, eu vou lhe fazer entender por números. A Alemanha no pós-guerra, por conta de ter perdido tudo e ter sido sugada, inclusive, por tratados como esse, ela chegou a ter, em certas épocas, uma inflação de 1000% ao dia. Eu vou repetir, tá? A inflação da Alemanha pós-Primeira Guerra era, em média, 1000% ao dia. Professor, eu não estou entendendo isso não. Pois você vai entender, meu filho, agora nessa comparação. A inflação brasileira, ela tem atingido índices de 12%, ou quem sabe um pouquinho mais, ao mês. A inflação da Alemanha era 1000 ao dia. Não, tem uma história que conta, né? Quem sabe o seu professor possa já ter contado que essa história é clássica. Porque como a inflação era muito alta, o dinheiro se desvalorizava muito rapidamente. Às vezes fazia mais valer queimar dinheiro do que comprar carvão para se esquentar. O cara queimava dinheiro. Às vezes não comprava nada. Aí conta uma história que um determinado cidadão encheu um carrinho de mão de dinheiro para comprar pão. Ele encheu um carro de mão de dinheiro para comprar pão. Aí ele estava aqui, andando, indo para a padaria, de uma hora para outra, ele para numa loja. Rapaz, olha que roupa linda. Né? Deixou o carrinho aqui do lado, cheio de dinheiro. Milionário. E foi olhar a roupa. Ah, meu Deus, Deus quiser, um dia eu vou conseguir dinheiro para comprar uma roupa dessa. Estou todo miserável, acabado. As coisas vão melhorar. Eu vou logo comprar meu pão e deixar de sonhar. Quando ele olhou, aí o sujeito dizia assim, eita, roubaram o dinheiro. Não, roubaram o carrinho. O dinheiro estava na calçada. Roubaram o carrinho. O dinheiro estava na calçada. O cara não queria o dinheiro, porque o dinheiro não valia nada. Era desse jeito. Mais valia queimar dinheiro do que comprar carvão para se esquentar.
E detalhe, geralmente na Alemanha nesse período, na década de 20, uma fatia de pão custava em média 201 bilhões de marcos. Então, se ele ia comprar o pão inteiro, realmente estava pesado o carro. E aí, professor? E aí, meu filho? Vamos lá. É crise que não se acaba mais. O único país que estava bem, na verdade, só existiam 2 países que estavam bem pós Primeira Guerra Mundial. O primeiro país, Estados Unidos. Eita, chegou? Será? Eu vou ver. Ei, dá um tempo de novo. Dá um tempo de novo, um instantinho. Agora entra. Eu vou vestir. Aquele dia não é massa. Olha aí, ela é casada. Não é pra você. Vixe, é nada. Opa! Ela tá apertada porque eu tô com outra por cima. Tá ótimo. Olha aí. Virei aluno, ó. Opa, eu quero. Olha aí. Legal, ó. Valeu. Adoro esse projeto, bicho. Adoro esse projeto. Adoro. Legal. Tu faz Photoshop, tá? Dá um jeito aí, dá uma animada, né? Dá uma animada aí. Eridiano é massa. E a equipe também toda, vocês são massa. Acho que o pessoal, quando vê que eu vou vir pra cá, vixe, lá vem o homem que grita, ai meu Deus, né? Mas vamos lá. Pô, muito legal, cara. O projeto tem carinho por vocês, viu? Pode ter certeza, eu acredito em vocês, pode ter certeza. Sim, como eu estava dizendo, o que é que vai acontecer? A situação financeira estava muito ruim, mas tinha 2 países bem, que estavam bem. Os Estados Unidos, porque os Estados Unidos estavam bem, porque a Europa estava mal. Os Estados Unidos estavam bem, porque a Europa estava mal. Era o principal concorrente dele. Se a Europa estava mal, os Estados Unidos estavam bem. Por isso, é nesse tempo que os Estados Unidos estavam vivendo o que eles chamam de American Way of Life. É o modo americano de viver. Lindo, maravilhoso, perfeito. Lindo, maravilhoso, perfeito. Fala! Foi mal. Desculpe. Ixi, gravou, né? Mas vamos lá. Tô acabando, filho. Tô chegando. Com esse modo americano de viver, os Estados Unidos estavam bem. Muito bem. Dominou o Brasil. Quem mais comprava café do Brasil? Porque você concorda comigo, eu estou começando no século XX. Você concorda comigo que eu vivo a República Brasileira. Você concorda comigo que eu já estou no período... Eu estou em 1918. Vamos botar 1920. Eu estou quase acabando a República Oligárquica. Aquela política do café com leite, estou quase acabando. Porque ela vai acabar em 30. Concorda, meninos? Com a Revolução de 30, com exatamente o Getúlio Vargas. Então, no final das contas, o Getúlio dá uma mudança no aspecto do Brasil, mas o período anterior era a política do café com leite. Era aquela mesma política que existia. Então, quem comprava agora café do Brasil eram os Estados Unidos. É por isso que a gente sente a porrada da crise. Quem comprava café da gente era a Europa. Mas a Europa pós-guerra não compra mais café. Então quem sente a porrada da crise? Quem sente a porrada da crise? Nós, que estamos vendendo para os Estados Unidos. Tá? E um outro país estava bem. Sabe qual era? A União Soviética. Não era mais capitalista. Tanto que quando aconteceu a crise de 29... a União Soviética ficou melhor ainda, porque era o único país que estava bem, porque não tinha uma economia capitalista. Então a Europa estava na porrada e os Estados Unidos começando agora. Professor, me explica em poucas palavras, se conseguir fazer isso, o que foi a crise de 29? Simples, meu filho, é uma superprodução não acompanhada de um superconsumo. Você tem uma loja, tem 100 camisas nessa loja, e hoje você vendeu 100 camisas. Tá? Vamos lá? Você tem 100 camisas e vendeu 100 camisas. Você está bem. Não é isso? Hoje, de novo, você comprou 100 camisas para vender. Você tem 100 camisas, vendeu 100 camisas. Você está bem. Certo? Mas se hoje você tem 100 camisas e só vendeu 20, você não está muito bem. Amanhã você tem 100 camisas, você só vendeu 10, você não estava bem. Você notou o que aconteceu? A superprodução, quando era acompanhada por um superconsumo, estava tudo indo bem. Mas o que é que aconteceu com o passar do tempo? Os Estados Unidos começou a produzir demais e não era consumido ao mesmo tempo. Quando não era consumido, veio a crise. Professor, então eles
Eles tiveram um erro de planejamento. Produziram demais e não viram mercado. Exatamente. Sabe o que aconteceu para a crise realmente acontecer? A Europa se recuperou. A Europa se recuperou. A Europa fazia aquela política imperialista. Se lembram dos slides? A Europa fazia aquela política imperialista. Se lembra onde? África, Ásia. Eu vou lhe dizer um número agora, vou lhe dizer um dado agora, que possivelmente vai lhe dar um mal-estar. Tá? Vai lhe dar um mal-estar, possivelmente. Vamos ao dado. Em 10 anos, de 1919 a 1929, em 10 anos, a Europa explorou a África e a Ásia com números superiores ao século XIX inteiro. É por isso que quando você vê fotos da África, você vê aquelas crianças tão magras, miseráveis, famintas, graças a quem? A uma Europa que está sempre como? Linda, limpa, educada, maravilhosa, rica. Rica. A Europa está rica. Graças a quê? A uma África e uma Ásia que foram exploradas por elas. Né? A Europa fala de poluição. Muitas reuniões foram feitas. Sabia que a França ela conseguiu diminuir seus índices de poluição nesses últimos 10 anos? Perfeito, maravilhoso. Foi mesmo, professor, como é que ela fez isso? Ela transferiu todas as suas indústrias para a China. Muito bom isso, né? É a mesma coisa de você ter uma sujeira em casa e botar para debaixo do tapete. A sujeira existe, só que você não está vendo. E como diz o ditado da vovó, o que os olhos não veem, o coração não sente. Então é isso que vai começar a acontecer. A Europa vai se recuperar explorando a África e a Ásia de novo. E os Estados Unidos entram num buraco, com uma crise que se não fosse a Segunda Guerra Mundial, essa crise ela ia permanecer durante uns 80 anos. Imagine os Estados Unidos mais pobres que a gente. A humanidade dizendo, Sônio, não deseje o mal para o outro, filho. Não deseje o mal para o outro. Mas o que se confiar só em plano econômico, no governo do senhor Frank Delano Roosevelt, num plano econômico chamado de Novo Acordo, ou então chamado de New Deal, eles não iam conseguir. O que fez os Estados Unidos sair do buraco, vencer a crise, foi uma Segunda Guerra Mundial, tão perto da primeira. Porque, na verdade, a primeira nunca acabou. Como criou-se muitos males, a Itália mudou de lado e nunca foi reconhecida como vencedora. Uma Alemanha muito depredada, trucidada, perseguida por um tratado de Versalhes, ela disse, eu vou me vingar. Eu vou fazer de novo uma guerra para eu me vingar. Então é por isso que o Tratado de Versalhes é chamado de quê? Um tratado de duplo efeito. Vamos para o duplo efeito? Vamos lá. O Tratado de Versalhes acabou com uma guerra, mas vai começar uma outra. E como o sistema está falido, o sistema está miserável, como existe, sem dúvida nenhuma, uma falência muito grande do sistema liberalista, o que é que vai começar a existir agora no período entre guerras? Um retorno forte do Estado. Porque o empresariado está quebrado. E quando ele está quebrado, ele vem humildemente pedir dinheiro ao Estado. Né? Tem um bocado de empresário aí, vamos fazer uma crítica bem pesada agora. Tem um bocado de empresário aí que diz, o Estado não presta, o Estado não vale nada, o Estado é só imposto. Mas eu quero saber para onde eles pedem empréstimos para investir na sua empresa. É no BNDES, é no BNB, é no Banco do Brasil, é na Caixa Econômica. A Caixa Econômica é um banco privado, é? É não, filho. É um banco público. Nosso. É nosso. É público, é nosso. Entendeu? É nosso. Não existe isso. Quando está chegando a crise, está lá o empresariado com a canequinha na mão. Vamos devolver o poder para o Estado, vamos ver se o Estado resolve. A gente tem que colocar no Estado alguém que possa resolver o nosso problema. Professor, bom dia, tudo bem? Tem que resolver o nosso problema. Ele tem que resolver o nosso problema. A gente tem que colocar uma pessoa para resolver o nosso problema. E essa pessoa tem que ser o quê? Ela tem que ser autoritária para resolver o problema. Ela tem que ser nacionalista para amar o nosso país. Ela tem que ser antidemocrática para resolver a coisa. Resolver a coisa. Né? Eu vou pedir uma opinião de vocês.
Quem gosta disso? Levanta uma mão. Quem não gosta disso? Levanta. Vixe, e aí? Não, vou fazer o seguinte, eu resolvo. Eu resolvo. Ixi, tem gente que adora isso. Ixi, que homem determinado. Ai, ai. Que homem determinado. Que homem determinado, resolvido. Que homem resolvido. Ele vai resolver. Eu quero um homem para resolver. E este homem também tem que ter uma característica para dominar o Estado. Sabe o que é? Para defender os interesses do capitalismo, esse homem tem que ser antissocialista. Então vamos botar na Itália o Mussolini, que é tudo isso. Vamos botar na Alemanha o Hitler, que é tudo isso. Vamos botar no Brasil o Vargas, que é tudo isso. Vamos botar na Espanha o Franco, que é tudo isso. Em Portugal, que é o Salazar. Na Argentina, que é o Perón. Entenderam? O que é que esses líderes se tornaram? Chefes totalitaristas. Porque eles vão ter o controle total. E com o controle total, eles vão salvar o país. Mas, professor, eu fiquei sabendo que eles eram horríveis, terríveis, autoritaristas. E, no caso do Hitler, existe ainda uma outra característica, ele é antissemitista. Eu acho que em outra oportunidade expliquei essa questão do semitismo, antissemitismo porque é judeu, né? Ah, legal. Ixi, legal não, acabei o meu tempo. Mas deixa eu só explicar, é rápido. Professor, me dá 2 minutos, que aí eu acabo e me despeço do pessoal. O antissemitismo é um combate aos judeus, que é criado pelo nazismo como se fosse uma condição racial. Mas não é isso não. Quando a Primeira Guerra acabou, eu disse há poucos instantes essa frase. Em época de crise, tem sempre alguém que estava bem. Sabe quem estava bem numa Alemanha caótica pós-Primeira Guerra Mundial? O empresariado judeu. O que é que o Hitler pensou? Se eu ficar com a fortuna deles, eu faço uma outra guerra. Então ele começa a criar aquela ideia. Os judeus não valem nada, os judeus são raça inferior, os judeus têm que morrer. Então matar os judeus significava o quê? Livrar o mundo de um mal. Mas na verdade para o Hitler matar os judeus significava ter o dinheiro deles para começar uma próxima guerra. Eu tenho que encerrar agora, vocês vão começar um novo assunto. A gente ainda tem um outro encontro. Eu fico muito feliz a nossa relação hoje, foi ótimo, foi uma energia positiva demais. Mas realmente, na próxima aula a gente vai dar exatamente o período já contemporâneo, já desses últimos 50 anos. Voltarei com a Segunda Guerra, voltarei com a Guerra Fria e vai ser massa demais. Obrigado, obrigado, obrigado. Boa aula para vocês, hein? Tudo de bom.